Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Olá, caros colegas, profissionais da área de saúde estética, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre um tema mais pedido por vocês, que é o quê? Olheiras. Você tem dificuldade de tratar olheiras do seu paciente? Tem bastante paciente te pedindo para que os resultados estéticos sejam mais efetivos. E eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com ela, a doutora Gisela Garcia. Gi, olheiras é um tema bem específico, correto? Desafiador, né? Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. Cris, desafiador, porque muitas vezes a gente não tem só um tipo de olheira para tratar. Sim. A gente tem uma combinação de causas, né? Então fica um pouco mais difícil. A gente está cheio de papelzinho aqui hoje, gente, porque realmente é desafiador. Existem muitas técnicas além do Botox hoje, Botox ainda muito efetivo, mas existem técnicas além do Botox, né? E perdemos aquelas modinhas, graças a Deus, de que era pigmentar a região, só fazer preenchimento. Então, tatuagem, técnicas, né? A Tatuagem tatuagem de se olheira, lembra? Teve uma onda que, graças a Deus, não tem mais. Já viram que não deu certo. Já viram que não Sim. ficava legal. Enfim, hoje se sabe a importância de reconhecer que tipo de olheira é para se tratar com melhores resultados. Eu acredito nisso. Isso né? aí. E aí a gente tem uma convidada, como sempre, maravilhosa, Especial. pensada, né? Muito especial, que vai falar um pouquinho das técnicas e vai contar um pouquinho pra gente da experiência dela, que eu acho muito importante que as pessoas tragam a experiência clínica delas, né? O que elas recebem de intercorrência. Então, acho que é muito importante que venham esses convidados pra gente para mostrar a realidade das clínicas, né? O que acontece de fato lá na lata, né, Cris? E para trocar figurinha com a gente está aqui a doutora Ellen Mestriner. Seja muito bem-vinda, doutora Ellen. Obrigada por ter aceito o convite. Olá, doutora Oi, Ellen. pessoal. Tudo bem? Obrigada, viu? Mais uma vez por estar com a gente, por esse carinho todo. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse podcast que é maravilhoso. Obrigada. Doutora Ellen, eu sei da sua especialidade em full face, né? A gente sabe que você trabalha muito bem com full face. Seus resultados são lindos, a gente te acompanha, né? Mas a gente sabe que em alguns casos você recebe pacientes que especificamente precisa de alguma região
como uma olheira, por exemplo, né? Eu já vi pacientes em que disseram assim, olha, já aconteceu isso comigo, olha, eu tô me sentindo envelhecida, olha, eu tô com a face caída, eu tô com um aspecto de cansada. E, na verdade, não era a face inteira, era a olheira que dava esse aspecto. Né? Um olhar Porque triste, um olhar cansado. Então, a né? pessoa pensa que tem que fazer muito mais e não. Na avaliação, você consegue entender isso, mas depende de um conhecimento dessas regiões anatômicas, né? Dessa especificamente, dessa região anatômica, porque a gente começou o episódio dizendo, precisa saber reconhecer isso, né? Precisa olhar especificamente para a olheira, e não é tão simples, né? Você gostaria de falar um pouquinho para a gente quais seriam essas implicações anatômicas da área dos olhos? Claro! Nós temos alguns tipos de olheiras, né? Não é sempre igual, não é sempre a mesma, mas aqui no consultório, onde eu mais recebo são as olheiras vasculares, que é por causa da circulação sanguínea aqui nessa região, né? No músculo orbicular dos olhos, e ele acaba ficando superficial, esses vasinhos, essa microcirculação. Eu, por exemplo, tenho esse tipo de olheira, ela é mais arroxeada. E aí o tratamento requer tecnologias, que são máquinas. Porque não adianta eu preencher se não é falta de preenchimento, se ela não está funda. Então eu tenho que saber identificar o tipo de olheira e tratar direito, porque antigamente era sempre preenchimento e às vezes acabava ficando superficial. Ficava aquela bolsa na área dos olhos. Por quê? Porque a pessoa não tinha indicação de fazer um preenchimento. Certo. Então, assim, é bem importante o que você falou, de saber identificar. Eu acabei falando que você trabalha muito bem com full face, mas a gente acabou não te apresentando de acordo, né? O que você trabalha de fato. Quer se apresentar um pouquinho pra gente? Eu sei que além do seu consultório, você é uma grande estudiosa, você busca muito conhecimento e eu te acompanho e sei que você recentemente fez um treinamento incrível nos Estados Unidos. Quer contar isso um pouco pra gente? Sim, eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito de investir nisso. Então, eu sou biomédica esteta, trabalho com facial e corporal, só que meu carro-chefe é facial. Corporal sai pouco. E como eu gosto muito de saber as novas tecnologias, o que a gente tem de novidade no mercado, eu fui participar do Full Face em Miami, foi um congresso de 2 dias de palestras e troca e networking. E lá falou muito de olheira, Gi. Foi perfeito quando vocês me falaram esse tema, porque tem muitas novidades aí. Cris, e ela busca a novidade e ela entrega a novidade. E é isso para é isso que é legal. que nós estamos aqui. Doutora Ellen, quando a gente fala de implicações anatômicas, né? Eu acho que é importante a gente destacar mais a questão relacionada ao envelhecimento cutâneo, né? Então, quando você falou muito bem em identificar a questão de olheira roxa, e a gente vai falar aqui os tipos de olheira, né? Então, quando eu avalio um paciente, eu olho para trás, para dentro dele, que são as camadas, né? Osso, músculo, pele, vascularização. Então, o que a gente tem notado muito, igual a gente falou, o olhar tá cansado, né? Olhar cansado, muitas vezes ele está acontecendo pela perda de volume, né? Perda de volume de pele, perda de volume de músculo, igual o nosso músculo do corpo vai diminuindo a sua perimetria, né? O seu perímetro. A gente tem redução do preenchimento mesmo, né? Da redução do tamanho desse músculo. A gente tem edema, esse inchaço. E o que é mais interessante, tem artigo que já mostra que quando a gente vai envelhecendo, o osso do crânio é um dos primeiros a ter perda de massa óssea. Então, quando a gente vai ficando com esse olhar cansado, fundo, né, desanimado, envelhecido, ele está relacionado com
com uma alteração anatômica e histológica muito para a perda, né, de volumes. E, inclusive, a perda da massa óssea, na qual faz o olhar ficar mais fundo, né? Aquela olheira bem marcada, né? Com suco a partir da calha lacrimal, onde a gente vai vendo um detalhamento bem profundo, né? E com relação a isso, né, ao envelhecimento cronológico na perda desses volumes, o que esse congresso internacional mais trouxe de orientação para que os profissionais da estética possam fazer um tratamento mais efetivo? Cris, ele trouxe muito sobre anatomia, porque nós tivemos aula com a Patrícia Oioli, que é a maior anatomista brasileira que nós temos hoje em dia. Ela falou muito sobre as variações anatômicas, sobre circulação, ela falou sobre a reabsorção óssea que nós temos com o processo de envelhecimento e falou também sobre as áreas seguras, né, para fazer o preenchimento, onde entrar com a cânula, o que dá para a gente fazer. E em questão de tecnologia, foi muito falado agora o novo laser de CO2, que ele dispara aleatoriamente e não esquenta muito a pele e também faz uma retração. Porque quando você fala de olhar cansado, a gente sabe da flacidez cutânea, como você disse. E nessa região, a gente não pode fazer bioestimulador de colágeno. A gente sabe que na bula não tem nenhum específico para essa região. Sim. Então, o laser de CO2 entra como um grande avanço para o tratamento dessa área, porque ele faz a retração da pele. Isso, então a perda de volemia, uma das soluções seria estimular o colágeno para que a pele fique mais robusta e que compense a perda de massa óssea e redução do músculo também, correto? Isso, perfeito. Uhum. Eu posso só trazer algo rapidinho, assim, só para a gente falar um pouquinho da diferença dos tipos de olheira, que a gente está falando mais da estrutural, sim, né? A gente tem a estrutural, que chega a ser um pouquinho mais profunda, aquela olheira que você tem até uma sombrinha, né? Uhum. Você olha, tem uma sombrinha. A pigmentar, né? Que seria por depósito de melanina e acastanhada, tá? A vascular, que é a arroxeada, que ela estava dizendo que ela tem, eu também tenho, né? E a gente pode dizer que a gente tem uma flacidez por envelhecimento, que aí a gente fala, poxa, é além do Botox, realmente é. Que aí você já tem uma flacidez palpebral, né? Então, eu poderia elencar 5, seria isso? Vocês colocam mais alguma para a gente falar de tratamento antes? Vou deixar ela complementar por aí. E eu falo depois também. Quer complementar, doutora? Eu colocaria essas 5 mesmo. Tá. Até eu gostaria... a estrutural mesmo acaba entrando nessa parte da flacidez cutânea, né? Então... eu gostaria de acrescentar a olheira avermelhada, que é quando eu tenho o fotoenvelhecimento. Algumas pessoas, por ter tomado muito sol, elas ficam... Aquela telangiectasia que dá em queixo, em nariz, dá também. A olheira ela é bem vermelha. Gostaria de acrescentar que quando a gente fala de olheira pigmentar, você falou muito bem do depósito da melanina, né? E em algumas pacientes o depósito é de hemosiderina, então o distúrbio pigmentar misto. A olheira avermelhada de telangiectasia, Gi, ela tem um fator causal que ele é multifacetário, é imunológico, é medicamentoso, ele é alteração nas mulheres quando estão no climatério e menopausa, pode ser genético. Então, cada um desses distúrbios da área dos olhos, ele também tem fatores causais, na qual a gente tenta fazer uma ação. Mas como você falou, a gente pode nivelar, né? Eu acredito que a vascular, o desafio é maior, né? Sempre é maior. Porque você consegue amenizar, mas não curar, né? Todas elas a gente tem um distúrbio importante, né? Esse distúrbio vascular, eu tenho a olheira roxa e a olheira edematosa. Tanto para o déficit de circulação, quanto para o excesso. Aquelas bolsinhas de líquido que vão formando em meia-lua, né? Ontem mesmo à noite eu atendi uma paciente e ela não notou que ela tinha.
Aí eu filmei para ela fazendo um movimento de olhar para cima sem mexer a cabeça. E ela não sabia a quantidade de líquido que estava já acumulando aqui. E o que acontece? Esse edema é por excesso de circulação. Deficiente pressórico, né? Tá indo o líquido do meio mais para o menos. O que acaba acontecendo é que o sistema linfático não dá conta de drenar. E aí acumula líquido. E tem mais uma ainda, que é o acúmulo de gordura. Alguns pacientes, próximo da região do malar, eles começam a ter mais na região da pupila, região central, uma bola de gordura. Então, a gente tem aí... E também o paciente pode ter todas essas disfunções A maioria você tem elas combinadas. mais de uma, vamos dizer, né? Uma ou duas, né? É isso, combinadas. Eu li alguma coisa sobre a blefaroplastia. Existe uma técnica, aí você falou sobre a gordura, né? Que é a transconjuntival hoje, né? Então, você faz por dentro do olho para tirar essa gordurinha. Mas sobra a flacidez, porque uma vez que você tirou essa gordura, você esvaziou a bexiguinha, mas continua essa flacidez. Né? Então, aí você vai tratar de outra forma. Uma outra coisa que eu li bastante também em artigos, e você falou e me chamou a atenção, lembrei disso, foi a questão de preenchedores atrapalharem na microcirculação. E aí você tem um edema de líquido. Isso quando se usava, porque mudou um pouco, se usava lá atrás uma quantidade muito alta de preenchedores, né? E aí ficava, para se igualar essa região, essa estrutura toda que tinha essa profundidade, para se igualar, se preenchia muito, né, doutora Ellen? Hoje não, hoje você associa coisas, procedimentos, mas se preenchia muito. E aí você atrapalhava essa microcirculação, então formava esse edemazinho. A reologia dos produtos era diferente também. Hoje eles modificaram os produtos, então hoje a gente tem um tipo de preenchedor para cada área do corpo. E Ellen, quer falar um pouquinho daquelas olheiras que ficavam com excesso? Por que ficava tão preenchida em excesso? E o que a gente faz hoje para os harmonizadores que estão nos assistindo? Dica, objetivo, me conta. Como é que é o preenchedor na área dos olhos? É um preenchedor leve, profundo e pouca quantidade. Eu sempre falo para os alunos da faculdade, eu falo, gente, olheira menos é mais. Porque depois pode dar edema, pode dar bolsa, aí tem que retirar. Então, assim, é um transtorno muito maior. E antigamente, igual a Cris disse, tinha 1 ou 2 tipos de preenchedores só. Então, acabava se usando para tudo, mesmo que colocava na boca, colocava na área dos olhos. E hoje em dia a gente percebe que não é assim. Então, tem um específico hoje para boca, tem específico para a gente fazer malária e arco zigomático, e também tem um específico para olheira, que é um preenchimento mais leve, menos reticulado e ele é mais higrostático. Então, a pouca quantidade que você coloca aqui no rebordo ósseo, ele já vai sugar água, ele vai inchar e deixar tudo retinho, bonitinho. E aí, doutora, vale a pena essa avaliação prévia? Porque o paciente que já tem edema, que já está com a meia-lua acumulando líquido, toda vez que eu coloco ácido hialurônico, é uma substância higroscópica, ela atrai água. Então, ela vai exacerbar o distúrbio edematoso na região periorbicular dos olhos, mais infraorbicular, correto? Correto. Um ótimo tratamento, Cris, que também foi bastante discutido lá no Full Face em Miami, para esse tipo de olheira, né, que tem essa bolsa de gordura, seria o endolaser. Porque ele vai tratar a gordura e ele também vai estimular colágeno. Então, lá, os profissionais que fazem muito isso, eles usam o endolaser, tratam primeiro, reestruturam essa pele, diminuem a gordura e depois eles vão preencher. Olha, pessoal, vocês estão vendo? Então, se você fizer a avaliação, identificar que aquela bolinha embaixo da olheira for gordura, uma possibilidade é o endolaser. A gente tem hoje, né, Ellen, ultrassom
e até o microfocado, que trabalha bem a gordura, né? A gente pode, com a ponteira bem pequenininha, fazer um trabalho para redução dessa gordurinha também, né? Sim, com a caneta, que hoje em dia a maioria deles tem, né? Que é mais segura para essa região. Sim. E tem os disparos que são mais curtos e pega na camada de gordura específica. É ótimo, fica muito bom também. Ultrassom microfocado, a gente tem comprimentos onde essa onda sônica atinge. E a gente pode trabalhar, inclusive, o efeito SMAS, né, efeito lifting, fazendo com que o músculo orbicular dos olhos possa dar uma retração, ajudando aí nessa redução da flacidez geral, correto? Correto, fica muito bom. O resultado é ótimo. E quando tem edema, eu sugiro drenagem linfática, microcorrente, fototerapia. Então, tudo que reduz edema é muito importante ser utilizado para aquela olheira de meia-lua infraorbicular, para reduzir, então, o acúmulo de líquido, para depois poder fazer o preenchimento dessa área, correto? Sim, as pacientes que sempre têm essa olheira, eu ensino como fazer a massagem facial, como que você consegue drenar. Tem que fazer algum exercício físico, né, Cris? Para estimular esse corpo, melhorar aí esse retorno venoso também, não só dessa região, mas do corpo todo no geral. Porque eu acho que estética não é só a gente olhar o rosto do paciente, né? A gente tem que tentar melhorar a vida dele num todo. A drenagem linfática eu acho que é padrão ouro, né? Ainda para face das terapias não invasivas, né? E gostei do que você falou de orientar o paciente a fazer em casa, né? E você falou muito da olheira roxa, a Gi falou da olheira roxa, né, Gi? Seriam as vascularizadas, né? Que a gente acha que é uma... Porque a gente falou bastante agora da estrutural, e vamos falar um pouquinho da vascularizada. O que você indicaria de tratamento? O que você faz na sua clínica para a vascularizada? A vascular, eu sempre indico luz pulsada na região. A vermelha, né? Isso. E eu indico ozonioterapia porque vai melhorar aquela circulação, vai dar um pouco de oxigenação para o local. Mas eu sempre falo para os meus pacientes que é muito difícil a gente sumir com ela por completo. Que eu acho que a gente tem que ser sincero e adequar as expectativas do paciente, né? Então eu falo, olha, a luz pulsada para quando é vermelha, tem muita telangiectasia aqui, fica ótimo, dá um resultado bom, mas assim, no futuro pode ser que volte. Então, nenhum tratamento é para sempre, né? Eu acho importante falar isso. E ozonioterapia eu uso muito aqui, porque ele vai melhorar a circulação local, vai oxigenar, ele faz uma produção de colágeno baixa, mas faz, e a gente consegue dar uma leve clareada também. E o laser Nd:YAG, né? Ele é muito bom para fazer a escleroterapia, chama fotoescleroterapia, esclerosando os vasinhos e diminuindo essa olheira vascularizada, né, Gi? Que eu acho que é ruim ficar com a olheira vermelha, né? Eu acho que fica um aspecto de calor, um aspecto manchado, né? É difícil isso, né? E tem a olheira pigmentar também, que a gente falou muito pouco, né? E a gente podia falar um pouco dela. Quer falar um pouquinho sobre a pigmentar? Claro! A pigmentar é quando a gente tem um pouco de excesso de melanina ali no local. E ela acaba ficando marrom. Tem algumas pessoas que chegam até a ser preta, né? Tem uma coloração mais escura. E ela, o tratamento dela é com peeling, dá pra gente clarear com peeling, diminuindo aquela melanina, com laser também específico, ele vai agir lá no melanócito e vai parar de depositar melanina. E eu também gosto da ozonioterapia para ela, porque eu falo que o ozônio ele abraça o melanócito, dá uns beijinhos nele e ele para de liberar tanta melanina. Então a gente consegue clarear e ter um efeito muito bom com ela também. Tem que acalmar o melanócito. Tem, gostei dessa, dá um beijinho nele, diminui a inflamação, acalma o menino, né? Ô, célula nervosa, né?
Ai, gente. Esse pigmento, ele pode ser reduzido também, Ellen, com LED azul, né? O LED azul tem o poder de fazer a quebra dessa melanina em moléculas muito pequenas, fazendo com que o macrófago fagocite essas moléculas e a olheira vai ficando um pouco mais clara. É difícil ter um pigmento isolado de melanina. Geralmente, ele é associado à hemosiderina, né? Sim. Que é aquela ocre, aquela cor meio bordô, meia amarronzada, né? Nunca é só um tratamento, né, Cris? A gente tem que trabalhar com outras tecnologias. E o que eu percebo também é que as pessoas que têm essa olheira mais pigmentar também já têm um processo de envelhecimento. Então ela já tá ali com reabsorção óssea, já fica mais profunda, e só do fato de você preencher e tirar aquela sombra já melhora, porque a luz bate e reflete, né? Não fica mais acumulada nessa região. Então, assim, são vários tratamentos que dá para associar. Mas o que eu falo sempre pro profissional que está começando, com pouca coisa você consegue um bom resultado. Eu tenho visto muito também, porque aí a gente já está falando um pouco da flacidez, porque quase todos vão ter, né? Nesse processo de envelhecimento, acho que a grande maioria vai ter uma pele mais fininha e tal. A gente vê muito a questão de laser e a gente vê muito os peelings. Tem se usado muito peeling, até para atrasar um pouco essa questão da cirurgia plástica, né? Os peelings com bons resultados também, né? Você trabalha com peeling também na sua clínica ou você consegue recursos que não precisa do peeling? Porque é incômodo, né? Sim. Eu gosto de peeling porque não é sempre que eu alugo o CO2. Só que o peeling eu gosto de trabalhar com o ATA nessa região. Aí tem que ser um fototipo baixo. Então eu não consigo agradar todo mundo com o peeling. Por isso que é importante a gente ter outras opções, como o LED azul, por exemplo, que eu consigo dar uma boa clareada sem causar um dano maior para o paciente. Mas quando é fototipo baixo ali de 1 e 2, eu gosto de trabalhar com o ATA, que ele vai causar uma retração, vai melhorar a flacidez. Até em mim eu faço ATA agora no inverno, porque eu sempre tenho essas linhazinhas que acumula maquiagem. E eu gosto de dar um jeito nelas, eu gosto de usar o ATA. Mas tem outras tecnologias também que dá para fazer, como fios de PDO, por exemplo. Eu ia chegar nesse ponto. O excesso de pele já começa a ficar algo complicado de se tratar com técnicas menos invasivas. Sim. É bem verdade, né? Aí a gente vai ter que lançar mão dos peelings, de ATA, por exemplo, né? O CO2, e aí os fios também entram como uma tecnologia muito importante, né? Sim. Os fios são bem fininhos, né, doutora Ellen? São fios fininhos, não tem uma aparência assim que para quem tiver medo de trabalhar com fio, não, né? O fio é bem fininho, vai dar um estímulo de colágeno importante, né? E uma miomodulação também, essa questão da gente fazer muito movimento, também marcar muito, dá um resultado muito legal, né? Eu gosto bastante dos fios para essa região. Eu acho que dá um resultado muito bom. Claro que você não pode ter excesso de flacidez, por exemplo, pessoas com mais de 65 anos, ele já pode ficar aparente. Então a gente tem que saber escolher o fio o mais fininho possível, específico para essa região da área dos olhos. Agora nós temos o eye bag também, que é ótimo para quando a ruga desce até o músculo zigomático, que a gente não pode aplicar toxina botulínica aqui. Então, assim, o fio tem uma gama de tecnologias, todo ano lança um fio novo e é maravilhoso, porque a recuperação é rápida e o estímulo de colágeno dele é muito bom. Posso pontuar? Deve. Sempre faço isso. Deve. Posso tentar me organizar no pensamento? Bom, então, estrutural. A gente vai trabalhar com preenchedores com segurança, mas, como ela disse, o menos é mais. Então, a gente vai colocar uma quantidade pequena e profunda, né? Pensando, não falando numa estrutural com flacidez ou com bolsas de gordura em que fica um pouco mais difícil. Agora, quando você já tem uma estrutural com profundidade e gordura, e aí ela falou sobre o... que você trouxe mesmo de lá?
que você falou do Do Estados endolaser. Unidos. Endolaser, né? Nossa, me fugiu totalmente. O endolaser, que funciona muito bem, né? Já para pigmentar, então, a gente vai trabalhar como se trabalhasse o excesso de melanina, né? Como uma mancha. Seria mais ou menos isso, né? Em resumo, tá, doutora Ellen? Depois vocês A gente vão tem o falando um hábito pouquinho de mais. pontuar De para que o organizar profissional ficar... para quem está nos assistindo, colocar uma linha de Não, raciocínio, né? A vascular, então, vamos colocar os lasers e a ozônio, né? A ozonoterapia. Não, a ozonoterapia entra também na pigmentar, né? Entra também. Ela faz um Abraça, carinho no melanócito. E aí, quando a gente fala do envelhecimento, então a gente vai tratar flacidez de pele, que seja com peeling. A pigmentar também a gente poderia falar de peeling, né? Também funciona bem, porque é o mesmo tratamento para melasma, desde que, como ela falou, desde que se identifique o fototipo, né? Isso é importante. E sempre os lasers também são uma boa pegada, né? Agora, e o ultrassom microfocado, a radiofrequência também não funciona bem nessa região? O que vocês me falam dessas tecnologias para flacidez? Para essa região, eu gosto mais da radiofrequência microagulhada. Microagulhada. Uhum. Tem a ponteira, que já dá um disparo do microagulhamento junto com a radiofrequência. E aí, junto com isso, a gente pode usar ativos específicos, tanto para clarear quanto para estimular colágeno. Então, eu acho que o efeito é muito melhor do que se fosse só a radiofrequência em si. A gente poderia associar, por exemplo, faz um peeling de ata e aí faz depois, faz uma vez só o peeling de ata, claro, né, não vai fazer mais vezes. Depois, sequencialmente, seguindo protocolos, aí você vem fazendo esses ultrassons ou a radiofrequência, e seria interessante. O plasma rico em plaqueta, você gosta de usar também nessa região? Gosto. É o tema da aula dela deste sábado. Deixa eu dar um spoiler. Tô lá. Vou para lá. Sábado agora nós estamos com o final de semana na harmonização. É o tema da aula dela. PRP, PRF. Então ela gosta. Com Cris. certeza. Claro, quem não gosta? Ozônio e PRP chamou ela, doutora Ellen. Eu misturo os dois, fica maravilhoso. E aí eu sempre aproveito, eu gosto muito deles, gente, pós-toxina botulínica. Fez o botox aqui no terço superior, faz depois um microagulhamento, se tiver com a radiofrequência, então melhor ainda. Faz depois um microagulhamento e o PRP como mescla. Fica muito bom. Ô, doutora Ellen, você vai me ver na filinha das pacientes modelo. Tá convidada, Tô Sábado. na filinha lá, Sábado. tá bom, gente? Com a plaquinha. Agora, por que o PRP? Explica pra gente o que ele tem de tão... O que essa técnica tem de tão especial que ajuda a tratar a flacidez da pele? O PRP, ele é o plasma rico em plaquetas, só que ele não tem só plaquetas, como diz o nome, né? A maioria das pessoas acha que ele só serve para cicatrização de feridas. E não, ele é rico em fatores de crescimento. Então, quando eu abro microcanais na minha pele com o microagulhamento e depois eu coloco o PRP por cima como mescla, eu vou estar colocando fatores de crescimento que vão estimular colágeno e causar uma retração da pele também. Tá vendo? Olha só, Gi. Tá vendo? Quanta tecnologia não precisa mais preencher daquela forma que se preenchia antes. Não. Né? Mesmo porque, quando mais jovem, ficava até bonitinho, mas depois vai tendo envelhecimento e aí ficava tão aparente, né? Que preencheu, né? Aquele local do preenchimento, que também era um pouco mais superficial, né? Mas ainda fica aquela ideia de que eu nunca vou preencher olheira, né? Ficavam uns nódulozinhos também por conta do produto. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.